Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Engie Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre o setor imobiliário do Guarujá e mini mercados em condomínios. Nossos convidados, José Zanetti, diretor da Rocas Construtora, e Fernando Xavier, sócio da WeMarket. Muito obrigado pela presença. Zanetti, a pandemia acabou gerando aumento na procura de imóveis em Guarujá? A pandemia, ela como todo setor produtivo, ela acabou gerando uma queda natural de procura imediata, né? Primeiramente por causa das barreiras sanitárias, da incerteza de uma pessoa poder sair da sua casa para fazer turismo numa cidade litorânea, quando às vésperas de uma programação, de uma viagem, de uma ida, de uma visita parente, a pessoa tinha que suspender. Então, acabou tendo um efeito duplo. Algumas regiões do Guarujá, as mais centrais, mais próximas às praias, mais de médio poder aquisitivo, elas tiveram um retardo nas vendas, um acúmulo de estoques, e algumas regiões em que a pessoa estava dentro de um condomínio fechado, que a pessoa podia ter sua família lá dentro e ficar isolado, essas regiões não sentiram tanto e tiveram até um certo acréscimo na procura. Isso até os dias de hoje? Percentualmente, houve uma melhora significativa de procura, de ida e tal, mas isso não refletiu no modelo médio de vendas que o Guarujá tem. Ele acabou sendo um fator degradante para o comércio de imóveis em si, para os novos lançamentos, para uma série de coisas. Agora, parece que está tendo alguma curva ascendente, mas isso não depende só da pandemia, depende de outras atitudes que a municipalidade tem que tomar em conjunto com a iniciativa privada. Muito bom. Fernando, o que é e há quanto tempo o WeMarket está em operação? Queria agradecer o espaço, Barroso, Zanetti, Fábio. Sempre bom falar de negócio, ainda mais no nosso segmento, né? Quando a gente fala de micromarket, mini mercado em condomínio, a gente está falando de um oceano azul no momento. Então, a gente tem poucas informações na internet, no YouTube, a gente não vê muito sobre o segmento. E poder falar sobre isso aqui vai ser bem bacana para o nosso segmento. O que seria o micromarket? Micromarket é mini mercado dentro de condomínio, ou mini conveniências. Ali a gente vai, pede para o síndico, marca uma reunião com o síndico, conhece o condomínio, entende o perfil do condomínio, e ali a gente monta um mini mercado no espaço ocioso. A WeMarket é bem curiosa a história, né? Que é uma empresa local, é uma empresa santista, a gente está focado na Baixada Santista. E no final do lockdown do ano passado, eu fui no meu quiroprata, no ATF, né? Até mandar um abraço para ele. A gente falando sobre negócios, ele comentou que estava tendo feira livres em condomínios. E ali aquilo ficou uma semana na minha cabeça, comentei com a minha esposa. E a gente pensou, e se a gente fizesse um mini mercado dentro de condomínio, né? E ao pesquisar, a gente viu que já tinha algumas empresas no segmento. Isso foi bom, que a gente fez um benchmark e conseguiu adiantar bastante. Então a empresa mais ou menos veio... A gente teve pensamento em 1 mês, em 2 meses ela já estava na rua. As atividades começaram em janeiro desse ano. Então o time hoje é composto por mim, né, Fernando, Guilherme Tadeu e Eliseu Bernardino.
Somos em 3 sócios hoje. Bem recente mesmo, Bem né? recente, bem recente. É o que eu sempre falo, né? O Zanetti é um empresário, amigo de muitos anos, né? Essa pandemia foi péssima para a grande maioria. Mas para algumas atividades, ela representou uma forma de se reinventar e de aproveitar esse mercado, que nem é o caso do Fernando. Ele viu a crise, aproveitou a crise e conseguiu criar um mini mercado dentro de condomínios, que eu acho que já deu certo, é super interessante, né? Eu, antes de vir para cá, comentei com a Cláudia, minha esposa, olha, eu vou fazer uma entrevista hoje com um rapaz que vai falar sobre mercados em prédio. Eu quero no nosso prédio e tal, não sei o quê. Bem legal, eu acho que são tendências que vieram para ficar, né? Sim. Zanetti, procura por imóveis no Guarujá. Ainda representa a grande maioria compradores de fora, como veraneio, ou público local que está mudando para lá, e o home office se deu um incremento, já deu para sentir o incremento das pessoas que querem mudar para o Guarujá, para trabalhar no Guarujá e eventualmente para São Paulo. Aí, Barroso, nós temos que entender por dois jeitos. Você tem os empreendimentos de médio, baixo e alto padrão, que são em áreas mais centrais, que vão do Tombo, Astúrias, Pitangueiras, Enseada, que são apartamentos médios, em que você tem ainda uma grande procura, da procura que tem um grande percentual de quem vem de fora para a cidade. Então, ele vem, fica uma parte da semana aqui, outra parte lá. Já esses condomínios fechados, como eu citei, de Acapulco, São Pedro, Tijucopava, Iporanga, a gente nota um pouco mais de constância no dia a dia, de moradores que até saem, trabalham em São Paulo e voltam. Só que eu acho que Guarujá, e assim como Santos, tem uma tendência para alavancar uma moradia muito maior, porque São Paulo é muito próximo de Santos. Você consegue fazer, desde que você dê condições adequadas para essa pessoa ficar trabalhando em Guarujá, e hoje em dia o conceito home office é uma realidade que veio para ficar, você não tem como perder mais esses clientes, como não desenvolver produtos próprios para esse cliente. Então, nós temos uma tendência de aumento dessa perda de sazonalidade e aumento da pessoa ficar mais constantemente trabalhando e morando em Guarujá. Só que, para isso, dependem de outros fatores que a cidade precisa desenvolver em conjunto com a iniciativa privada. A gente bate muito nessa tecla e parece que existe uma visão geral de todos os construtores do Guarujá para que se saia para esse sentido, que são alguns tópicos que devem ser cumpridos, de preferência em conjunto com a iniciativa privada e a municipalidade. Ótimo. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa ConstruBusiness. Hoje o assunto é setor imobiliário do Guarujá e mini mercados em condomínios. Nossos convidados, José Zanetti, diretor da Rocas Construtora, Fernando Xavier, sócio da WeMarket. Fernando, quais são os pré-requisitos mínimos que o condomínio tem para receber esse mini mercado do seu condomínio? Né? A gente precisa de espaço apenas, né? Os concorrentes do segmento, as outras empresas do micromarket, eles dizem que no mínimo 200 apartamentos, só que a gente não enxerga dessa maneira. A gente pode ver um condomínio com 100 apartamentos e com grande potencial, ticket médio elevado. Então, às vezes, compensa se entrar num condomínio menor, 100 apartamentos com ticket médio elevado, do que um condomínio muito grande, um ticket médio baixo, pouco giro. Demanda tem, a gente só precisa entender o consumo desse condomínio. Então, todo mundo quer comprar e todo mundo quer vender. Quando a gente fala de uma análise específica de cada condomínio, a gente vai lá, conversa com o síndico. O síndico tem que correr lado a lado com a empresa, né, para que dê certo, porque eu entendo do meu negócio, mas do condomínio entende ele. Então, a gente senta e eu procuro entender o que você acha que dá certo aqui, o que não dá, e a gente vai levando assim. Muito bom. E outra coisa, tem algum custo para o condomínio? Porque você tem uma despesa para colocar
as geladeiras, não sei se é assim que funciona, tal, tem algum custo para o condomínio? Isso pode, se não tiver custo para o condomínio, pode gerar alguma receita para o condomínio? Sim, a intenção é essa, levar realmente benefício para o condomínio, nenhum custo. Então, desde a parte do projeto, né, a gente vai com o nosso time lá, com a nossa arquiteta, ela faz a análise do espaço, ela monta um 3D para apresentar na assembleia, para apresentar para o time do síndico, e não tem custo algum, desde a instalação, a manutenção no dia a dia. E no final do mês a gente volta uma porcentagem ali de acordo com o síndico do lucro para que possa ser pago a energia, né, do condomínio. Então, quando a gente fala de mini mercado, o condômino ele não entende o que está acontecendo. Ele, vai aumentar a minha parcela mensal, a gente vai abrir espaço para uma empresa vir para dentro da nossa casa, montar um empreendimento e a gente ainda tem que pagar os custos dele? Não, pelo contrário. Ele abre as portas, a gente leva o mini mercado, leva benefício para aquela família, né? A gente procura ajustar a logística familiar do condômino e ainda levar uma receita para ele no fim do mês, sem custo algum. Então, como você falou, reposição, manutenção, limpeza, aquele espaço você que cuida. Tudo pela gente, desde a parte de controle de validade, controle de estoque. Hoje a gente tem um sistema automatizado, né? Então, toda vez que falta um produto na prateleira, o nosso time já vê do escritório e quando ele vai fazer o abastecimento, ele já vai com aqueles produtos específicos para a loja. Muito bom. Zanetti, quais são os bairros e tipo de imóveis mais procurados em Guarujá? Você citou alguns bairros, né? Aqueles que a gente mais conhece. Também tem habitação popular, que teve aqui o secretário de habitação alguns programas atrás, né? Então, quais são os bairros e tipos de imóveis em bairro que mais se trabalha no Guarujá? A gente tem experiência mais com esses bairros de médio e alto padrão, né? Então, eu não sou mais habilitado para falar sobre construções populares, que eu sei que existem, né? São necessárias e deve ter todo um programa de desenvolvimento disso. O que eu noto é o seguinte, existe, como no Brasil inteiro, uma tendência para unidades com metros quadrados menores, que é uma otimização. Nisso, Guarujá falha, porque a lei do Guarujá, ela ainda é de um tempo que te exigia, por exemplo, quartos com 12 metros quadrados. Quando você vê hoje na Faria Lima, soltar imóvel com 18 metros quadrados total, sem vaga de garagem. E Guarujá ainda exige que você tenha, por exemplo, um quarto com 12 metros quadrados, com um apartamento com 2 vagas de garagem, tem algumas exceções para uma vaga, mas o apartamento tem que ser bem pequeno. Isso está na contramão do progresso, você está forçando o próprio arquiteto, o próprio incorporador, o próprio desenvolvedor e executor de projeto a estar limitado a uma série de condições que elas não são atuais. Hoje, você não tem mais TV de válvula, você não precisa de uma TV, hoje você tem umas lâminas de TV, então as compartimentações dentro das áreas privativas, elas têm que ser menores. Elas não podem, nós não podemos viver mais com uma legislação da década de 70. Isso vai na contramão de tudo. Então, você vê, por exemplo, tem o advento das faculdades de medicina que saíram ali do meio para o final da enseada. Isso fez com que saíssem alguns lançamentos pontuais ali para atender esse público. E tudo com uma metragem menor. Mas a gente vê a dificuldade que é encaixar o produto na legislação. Isso é um apelo que a gente faz, é uma coisa que a gente faz, que essa nossa legislação ela tem que ser urgentemente adequada aos modelos atuais. Assina embaixo, é impossível hoje você construir tão engessado dessa forma. Já está difícil construir, ainda mais engessado, fica muito difícil. Aproveitando o gancho, os insumos da construção civil já começou a afetar os valores dos imóveis. Você acha que o aço aumentou 100% no último ano, tubos de cobre e tubulações, cobre, alumínio e tal. Qual o reflexo que isso já está tendo no preço dos imóveis? Bom, pegando um gancho até na matéria que você fez para a Tribuna esses dias aí, não tem como. O aço, semana retrasada, aumentou 14% de uma vez só. E isso acho que se deve a fator da dolarização, a fator do reflexo da pandemia mesmo que tem. E não tem como isso não entrar direto no custo de produção.
Isso é fato. Então, hoje está tendo uma desova de imóveis que foram construídos há tempos atrás, mas que na hora da reposição, o incorporador que foi efetivar essa venda, ele vai ter uma dificuldade para repor o estoque dele. E quando ele repor o estoque, realmente ele vai ter que repor o estoque a um nível de preço mais alto. Você vai ter que aumentar o teu ticket para poder fazer frente a todos esses insumos que você foi, entre aspas, penalizado, né? Realmente está bem complicado, né? Fernando, quais os segmentos e variedades de produtos oferecidos nesse remarket, nesse mercadinho? Hoje a gente tem 3 modelos de loja, né? A gente tem a pequena, a média e a grande. O que a gente procura levar para todas, né, por igual? Os produtos locais. A gente é a única empresa do segmento que trabalha com a cultura santista, né? Então, o que a gente tem hoje no mini mercado? A gente tem Cantina Liliana, Creperia da Praia, Temaqueria Santista, Mar de Delícias, Santubas, que são sanduíches naturais, tem o da Padoca, que são pães artesanais. Então, nesses 3 modelos, a gente procura colocar esses parceiros. Por quê? A gente enxergou que tem uma procura maior, né, de deliveries nessa pandemia, reflexo da pandemia, né? E a gente tem filho, na correria do dia a dia, a gente espera 1 hora para chegar uma entrega com trânsito de Santos e tudo mais. A gente procurou trazer esses produtos para dentro de casa. Então, em 5 minutos ali você desce, pega o produto, faz o pagamento, o almoço está pronto. É bem simples, rápido e fácil, né? Interessante, né, Zanetti e Fernando? A gente pensava antigamente, né, quando pensava no mini mercado dentro de um condomínio, de um hotel, a gente pensava naqueles saquinhos de chocolate, no biscoito, em aqueles aperitivos e tal. Não, hoje são refeições rápidas dentro do condomínio. Quer dizer, almoço, faltou a funcionária do lar, não tem o que fazer, vai lá embaixo, provisoriamente você consegue fazer uma alimentação saudável e dentro da sua casa, sem ter que pedir, sem ter que... o transtorno todo, né, de sair da sua casa e descer, passar por fora do prédio. Interessante, né? Sim, quando a gente fala mais a fundo sobre isso, a gente falando de categorias ali, a gente tem produto de limpeza, higiene pessoal, bebidas alcoólicas, tem bomboniere, a gente tem um mix bem completo, né? A gente é uma extensão da sua despensa, vamos se dizer assim, né? Hoje a gente tem o cartão da WeMarket, o que seria? Ele é um cashless. Você abastece aquele cartão e você deixa para o seu filho utilizar. Então você deixa lá para a sua colaboradora em casa, faltou um produto de limpeza, ela desce com o próprio cartão. Você consegue administrar pela plataforma quanto que ela gastou no mês, que dia, que hora. Você pode bloquear os produtos. Então, vou bloquear a compra do meu filho ali para bebidas alcoólicas. Você consegue fazer esse bloqueio. Então, quando a gente pensa realmente antigamente, a gente pensa em vending machines, né? Que é aquela máquina que você coloca. E a gente entende que o brasileiro não tem se familiarizado com esse produto. A gente ainda é muito humano, né? Pessoas querem tratar com pessoas, isso é do brasileiro. E com o mini mercado tem mudado bastante essa proposta. O interessante é que você pode fazer uma pesquisa, e deve ser feita uma pesquisa entre os condôminos, aquilo que é mais consumido. Aí você é muito mais assertivo quando você resolve, por exemplo, encher a sua geladeira, né, o seu mini mercado. Né? Sim, fica mais personalizado, né? Quando a gente entra no condomínio, a gente entra com aquele produto que a gente entende que vai dar certo, que são os produtos básicos, né? E a gente deixa lá um caderno de calibração. Então o condômino lá, ele entra no nosso site, ele coloca lá a opção dele que ele quer, o que ele achava bacana. A gente faz uma seleção dos melhores produtos selecionados e a gente deixa disponível lá para ele. Muito bom. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre o setor imobiliário do Guarujá e mini mercados em condomínios. Nossos convidados, José Zanetti, diretor da Rocas Construtora, Fernando Xavier, sócio da WeMarket. Zanetti, você vem liderando um grupo aí de construtoras no Guarujá. Qual o objetivo desse grupo? O que vocês estão planejando com esse grupo? Bom, antes de entrar na resposta de como é esse grupo, eu estou fazendo um convite para o Fernando, para na próxima reunião da União dos Construtores do Guarujá, você ir lá e levar a proposta não só para os prédios que a gente conversou lá fora nosso, mas também para toda essa gama de construtores que participam de lá. Eu acredito que tenha alguma entrada certa lá. Agora, esse grupo que foi montado, ele é um grupo coeso, ele é um grupo que até me surpreendeu pela uniformidade de pensamento.
porque parece que o que afeta um está afetando todos os outros. E todos eles têm uma mentalidade progressiva, né? Que envolva desenvolvimento da cidade, que traga Guarujá de novo ao patamar que sempre teve. E existem soluções que elas estão na prateleira há muito tempo. E elas têm que sair dessa prateleira. E isso é foco da unanimidade dos construtores que estão lá nessa recém-nominada União dos Construtores do Guarujá. Tem coisa que não pode mais ficar para trás. Não pode mais ser guardado debaixo do tapete. O aeroporto, ele não pode mais esperar. O aeroporto tem que ser uma realidade. A ligação seca Santos-Guarujá não depende da municipalidade, mas ela tem que ser batalhada a ferro e fogo pela municipalidade para trazer, porque isso é um benefício não só para Guarujá. Eu entendo que isso é um benefício para Santos como um todo. A abertura das avenidas, que são corredores de passagem, como a Dom Pedro, para sair por trás do Jardim Acapulco, para facilitar o trânsito, o fluxo que tem ali, vai ser outro benefício que tem. O recálculo dos IPTUs, ele tem que ser visto novamente. O Guarujá não pode ter esse IPTU no nível que se encontra hoje. Não adianta você programar um prédio para você fazer o condomínio dele barato, aí depois você chega e tem um IPTU acima do condomínio. O IPTU nunca pode ser acima do condomínio. Isso não existe. É injusto até. E tudo isso vai fazendo. E o que deve ter na maioria das cidades, que deve ser visto como um todo, até pela própria Secob, como a desburocratização nas aprovações de projeto, nos habítices, e principalmente a segurança jurídica que a cidade tem que ter. Então, eu acho que tudo isso junto vai te levar a um produto melhor. E é isso que eu vejo que essa União dos Construtores do Guarujá batalha por isso. Eu não sou o líder dela, é um conjunto é uma liderança compartilhada, né? A gente foi meio que um mentor junto com alguns outros parceiros lá e a coisa vai desenvolvendo bem. Como a prefeitura enxerga esse grupo? Do lado dela ou como um adversário? Vocês estão somando esforços para o bem da cidade. Não, né? Esse grupo é muito novo. Eu acredito que isso, sendo bem explicado, sendo bem debatido, não tem como ir contra, porque o dinheiro não dá em árvore, o recurso não dá em árvore. Você paga o funcionalismo público com o quê? Com o que vem da iniciativa privada. Então você pega um terreno lá, que você recolhe X reais nele, a partir do momento que você entregou um prédio, você vai receber 10 a 20x contribuindo para a prefeitura e não só isso, gerando emprego, gerando produtos, gerando serviços, gerando isso que o Fernando está aqui. Um terreno não vai gerar isso, um prédio vai. Com certeza. Então, quer dizer, quem que perde ficando o terreno parado e não tendo um desenvolvimento de um produto que seja aceito por toda a sociedade? Verdade, sem contar do plano diretor e da lei de uso e ocupação de solo, que eu acho que isso é a primeira coisa que tem que ser feita na prefeitura. Porque do jeito que está, fica muito difícil isso é fundamental. construir. É a primeira coisa. Fundamental. Né? Você não pode mais limitar espaços internos. A pessoa como se estivesse pagiando o comprador. Quer dizer, hoje o comprador é mais esclarecido do que qualquer outro que tem. Ele conhece mais do imóvel do que você até. Então, se a pessoa lançou um apartamento com um quarto de 8 metros quadrados e a pessoa está satisfeita com aquilo lá, não, se ela não quer, ela vai procurar o de 10, vai procurar o de 12 e tal, mas você não pode forçar a que todo mundo more num quarto de 12 metros quadrados. Sabe o que acontece? Acaba dificultando aquele comprador que não tem um dinheiro, né, para comprar um apartamento grande, que ele deixa de ir para o Guarujá, aí vai para a Praia Grande, vai para Santos, quer dizer, todo mundo perde com isso, né? Não, é horrível. Eu tenho fé que a gente consiga mudar isso. A gente conta com o bom senso da prefeitura, da população em geral, e que a gente ouvide esforços para que a gente chegue nesse objetivo e que todo mundo saia ganhando, tanto o comprador, como o incorporador e como o município como um todo, que é quem mais ganha. Verdade, agora já tão linda a cidade, né? Fernando, como é a questão de pagamento? Você falou que tem um cartãozinho, pode ser debitado em condomínio ou pode ser pago em cartão de crédito normal, sem ser o seu cartão
da própria empresa, né? Também queria saber se tem algum contrato mínimo com um condomínio, por exemplo, de 1 ano, 2, 3. A forma de pagamento, ela funciona através do seu próprio cartão também. Então, seu cartão de banco, você vai lá e você paga no crédito, no débito, não tem problema. É uma maquininha como qualquer outra de um restaurante. A diferença é que o PDV ele está virado para você que faz ali toda a sua compra, né? Em questões de contratos, cada caso é um caso. Quando um condomínio é muito grande, a gente entende que o investimento é muito elevado, a gente procura conversar com o síndico ali e entender, colocar um limite ali, porque senão a gente não tem um payback, né? E às vezes demora esse payback. Mas normalmente a gente não coloca, normalmente a gente deixa a gosto do síndico, né? Então se ele falar que acha melhor deixar sem o contrato, a gente pede só para ele avisar um mês antes para a gente se organizar, né? Porque como a gente acredita bastante no nosso produto, a gente vai tranquilo, porque a gente sabe que o próprio condomínio não vai tirar a gente lá de dentro. Tá, e quem quiser, nós estamos chegando no final, quem quiser te contratar, tem um endereço, um e-mail, um telefone, Sim. a gente passa na nossa tela. Sim, a gente tem o 13 988710607, falar com o Fernando, e também temos nosso site www.uimarket.com.br. Agora é muito fácil procurar no Google, né? Nós temos praticamente 30 segundos, eu queria que você faça um pouquinho da sua empresa, a Rocaz. Não, a Rocaz, ela vai completar agora em agosto 41 anos, né? Sediada no Guarujá, né? E apostando sempre no Guarujá, assim como em outros locais como Santos, São Paulo e até a Bahia, que nós temos empreendimentos, né? Em Itacimirim, do lado da Prado Forte, um pé na areia lá. Mas eu queria voltar novamente a falar, só encerrar com o negócio do desenvolvimento, que a Rocaz está ligada ao nome do Guarujá. Então, eu queria só encerrar dizendo que esses tópicos, como me questionaram se a abertura do jogo e essas coisas iam ser importantes para Guarujá, que são assuntos polêmicos. E a gente não pode fugir de assunto polêmico, a gente tem que encarar e dar opinião. Se tiver certo, tá, se não tiver, paciência. Mas eu acho que sim, a abertura do jogo, ligado ao aeroporto, ligado à ligação seca, a uma maior segurança jurídica, a um plano diretor inteligente, a uma redução de IPTUs, nem que seja para os próximos e tudo isso vai fazer com que não só a Rocaz, mas como as outras empresas que estão unidas com a gente nessa União dos Construtores de Guarujá, como a população geral, como o visitante que estiver lá, como o município que estiver lá, tudo isso só vai ter a ganhar. Muito bom. Quero muito agradecer ao Zanetti e ao Fernando pela presença, agradecer a audiência do nosso telespectador, dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Um grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Ingeplus Construtora e Incorporadora.